Muitos só vão perceber a verdade quando for tarde demais, depois do arrebatamento. Mas até lá, Deus continua dando sinais, através da natureza, dos conflitos no mundo e de um alerta espiritual que ecoa no coração dos que ainda ouvem. No podcast Inteligência Limitada, o pastor Lamartine Pozzella fala com seriedade sobre o que está por vir. Assista com atenção, reflita e deixe sua opinião. Catástrofes naturais parecem mais frequentes e intensas. O senhor vê nisso um sinal do juízo de Deus ou apenas consequência da ação humana no planeta? Eu vejo as duas coisas. Eu vejo que o homem está realmente depredando tudo, está fazendo as coisas, a natureza cada vez mais gemer, né? Mas eu vejo também como um sinal de Deus, porque Jesus, quando ele faz as suas profecias sobre o fim, lá em Mateus 24, 25, Lucas 21, ele fala dos sinais das catástrofes da natureza. Então, é um sinal que Deus dá para falar, pô, é um alerta. Sabe essa coisa que hoje na guerra eles tocam a sirene? Ninguém sabe de onde está vindo, vai todo mundo pro bunker. Esses sinais da natureza são sinais que Deus está dando para que a gente acorde, para que a gente não seja pego de surpresa. As trombetas. As trombetas. Jesus falou, olha, aliás, Paulo falou, né, na carta aos Tessalonicenses que vós não sois como os que dormem, para que o dia do Senhor vos pegue como ladrão. Porque o ladrão de noite ele vem, tá todo mundo dormindo e não percebe. Nós não, nós estamos acordados. A gente está ouvindo, a gente está percebendo. Ó, Jesus falou isso. Pô, tá acontecendo. Sabe o que acontece, gente? Quando eu prego sobre isso, não é para você ficar com medo, não. Na minha vida, sabe como funciona? Quando eu vejo um sinal muito claro, eu falo, meu Deus, está chegando a hora. Preciso me santificar. Preciso me preparar. E eu creio, sabe? Como é que ela chama mesmo? Deixa eu ver aqui. A Renata. Renata, eu creio que quando Jesus vier buscar a sua igreja, um pouquinho antes, ele vai colocar um espírito soprando, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E as pessoas vão dobrar o joelho, ter vontade de buscar Deus. Eu não sei, Vilela, você já sentiu alguma vez uma vontade assim tremenda de se ajoelhar e falar, Deus? Sim. Sentir a presença de Deus, alguma coisa falando com você? Eu sinto isso toda vez que eu vejo alguma coisa acontecendo, eu leio na Bíblia, eu falo, Senhor, prepara a minha vida, Pai, não me deixa aqui, eu quero subir, eu quero ir contigo. E eu tenho muita esperança de que quando ele vier, eu esteja com ele, porque eu sou dele e você também é. Tem mais alguma aí? Tem. Ó, a Vanessa, ela perguntou o seguinte, pastor, se o Espírito Santo será retirado da terra nos fins dos tempos, como os que ficarão poderão se converter a Jesus? Admiro muito o senhor, um grande abraço. É Vanessa? É Vanessa Rezende o nome O que dela. significa o Espírito Santo? Porque quando fala que ser retirado, o anticristo só vai se manifestar quando aquele que o detém seja retirado. Então alguns interpretam que é o Espírito Santo que vai ser retirado. E não vai ser o Espírito Santo. Vai ser os crentes que creem em Jesus que vão ser retirados. Porque se o Espírito Santo não estivesse presente, não haveria conversões. E vai haver milhões de conversões. Só que ele não vai habitar mais dentro das pessoas como ele habita agora. Ele vai atuar como ele atuava no Velho Testamento. Jesus disse para os discípulos, eu vos enviarei o outro Consolador que habita convosco, mas estará dentro de vós. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. No arrebatamento, ele não vai estar mais dentro das pessoas, mas vai estar ao redor delas, como Jesus disse na época antes do nascimento da igreja. Então ele vai estar presente aqui, por isso vai haver conversões. Mas tem interpretações que é o Espírito Santo que sai, né? Sim, muita gente diz que é o Espírito Santo. Eu já ouvi pastor falando que você vai ter que se converter pelo raciocínio, que não vai ter mais o... Isso é um absurdo. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então... Porque a conversão ela não é no nível intelectual, ela é no nível espiritual. Então é uma interpretação errada por causa disso, porque se o Espírito Santo saísse, não tem como se converter. Ele só não habitará mais dentro das pessoas, mas ele permanecerá agindo na terra. Para quem buscar. Para aqueles, vai ter a pregação das duas testemunhas, dos 144 mil, as pessoas vão ouvir a palavra e a palavra vai ser revelada pelo Espírito e as pessoas vão se converter. Tá. O Flávio, ele perguntou aqui o seguinte, qual é o papel de Israel nos eventos atuais no Oriente Médio? Bom, o papel de Israel é o centro do mundo. Tudo diz respeito a Israel. O mundo está ao redor, porque na verdade
Israel é o povo escolhido de Deus. Satanás odeia Israel. No livro de Apocalipse, quando fala do dragão perseguindo a mulher é Israel. Porque ela que gerou o filho que vai reger o mundo com cetro de ferro. Quem vai reger o mundo com cetro de ferro? Jesus. Quem gerou Israel? Quem gerou Jesus? Israel. Não é a igreja. Porque Jesus não foi gerado da igreja. Ao contrário, Jesus gerou a igreja. Então, quem vai ser perseguido durante a tribulação é Israel. Mas Deus vai proteger Israel e vai dar vitória para Israel no final dos 7 anos da tribulação. O ódio de Satanás é contra todos os que são de Deus, mas principalmente o povo de Israel. Por isso que a gente vê tanto antissemitismo hoje. Crescendo, né? Eu não consigo entender como alguém, em sã consciência, apoia pessoas que matam, estupram, matam crianças, queimam crianças e abrem, não sei se pode dizer essas coisas, mas abrem o ventre de uma mulher grávida para tirar. Você viu isso lá em Israel? Você sabe que é isso. Então, como alguém que se diz democrata pode apoiar um negócio desse? Então, isso é um ódio que não tem explicação racional, é espiritual. E está recrudescendo o ódio contra Israel. Só que nós da igreja estamos aqui para defender, para orar, para interceder, para falar, entendeu? Eu participo de um grupo que chama QFI, Christians United for Israel. Acontece em Washington, todo julho. E muitos cristãos que estão lá amam Israel, defendem Israel. E um dia nós ouvimos o próprio primeiro-ministro de Israel dizendo: os cristãos no mundo são os nossos irmãos, a continuidade do exército de Israel. Então eu fiquei feliz, porque durante muitos anos os judeus olhavam para os cristãos como aqueles que mataram, né? Foram responsáveis do Holocausto. E certamente foram, né? Porque o Hitler se apoiava no luteranismo para poder perseguir, fazer o Holocausto. Só que hoje, os cristãos verdadeiros de hoje, eles apoiam Israel, porque reconhecem que é o povo de Deus. Então eu creio que nos últimos tempos nós vamos ver cada vez mais esse antissemitismo, mas quem protege Israel é o próprio Deus. O Henrique mandou aqui o seguinte: pastor, apostasia crescente, como permanecer firmes na fé? Não estamos já vivendo num momento de apostasia? Total. Explica pro pessoal que não sabe o que é apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa divórcio. É alguém que já teve uma aliança com Deus através da fé e abandonou. Existem líderes que foram no passado maravilhosos e hoje são pessoas que negam a fé, ou pelo menos afirmam ter uma fé completamente antibíblica, rejeitando a Bíblia como um todo, ou porções da Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser releita, que tem que ter uma releitura. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isto é apostasia. E antes do levantamento do anticristo, este é um dos sinais que Jesus falou e a próprio Paulo falou que viria. O Lucas, ele tá perguntando aqui se existe algum critério pra gente discernir os falsos profetas nas redes sociais. E agora, hein? É muito fácil. Leia a Bíblia. Se uma pessoa fala uma coisa que não está na Bíblia, é falso profeta. Entendeu? Agora, é óbvio que o falso profeta é alguém que faz aquilo de maneira intencional para desviar a pessoa da verdade. Existem pessoas que são incautas, né, que falam besteira porque não conhecem. Mas um falso profeta não, é alguém que exerce influência, né, que é loquaz, que é inteligente, que tem argumentos, mas vai desviar você da Bíblia. Se alguém diz que a Bíblia está errada, fuja dessa pessoa. Não vá a igrejas que o centro não é a Bíblia. Não vá a igrejas que os centros são narrativas humanas, sejam políticas, sejam filosóficas, sejam ideológicas. Vá numa igreja que pregue a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não se esqueça de uma coisa: o pecado de Adão foi duvidar da palavra de Deus. E até o final dos tempos, a arma de Satanás é colocar em descrédito a Bíblia. Foi assim com Jesus. Lá, quando Jesus foi batizado, em Mateus capítulo 3, Jesus ouviu do céu o Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Aí ele vai para o deserto e passa 40 dias jejuando. E no final dos 40 dias, o diabo vem e coloca em questionamento a Bíblia. Está escrito: se tu és o Filho de Deus, então manda essas pedras virarem pão. Como se tu és o Filho de Deus? Ele era o Filho de Deus. E além de tudo, o próprio Deus tinha falado com ele.
Um pouco antes, olha, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. E o diabo vem e fala, será que é mesmo? Então, toda vez que alguém colocar em descrédito a Bíblia, este é um falso profeta. Então fuja dessa pessoa. Diante de tantas evidências nos tempos em que vivemos, naturais, espirituais e até mesmo políticas, o que ouvimos do pastor Lamartine, pois ela não é teoria da conspiração, mas um chamado ao despertar. Não é sobre medo, mas sobre preparo. Jesus nos alertou para estarmos atentos aos sinais, e o arrebatamento não será um susto para quem vigia. Que esse vídeo sirva como uma sirene espiritual. Não é tempo de dormir, é tempo de buscar. Santifique-se. Arrependa-se. Permaneça firme. Porque o noivo virá, e aqueles que estiverem prontos, subirão com ele.